Falar do Vascão da Gama, Gabriel Farias? Vamos. Eu ia falar de outra. Eu quero notícia boa. Então, eu ia falar de outra coisa. Quero agenda positiva. Eu ia dar uma pauta fria hoje, mas a pauta quente. Tá quente? Tá quente, porque então solta. A gente falou ontem sobre o Renato Gaúcho, e eu não aguento mais falar do Renato Gaúcho. Mas parece que ele não vem, não. Ontem eu já tinha falado do desânimo, né, da reunião que aconteceu pela questão salarial. O Renato no Grêmio ganhava cerca de R$1,5 milhão de reais. Isso é um patamar muito elevado, pensando em salário de treinador, na realidade do Vasco da Gama. Então, sem chance do Vasco pagar R$1,5 milhão. E aí a reunião não andou ontem, a gente falou disso aqui, e agora a ESPN, a gente acredita a informação, falando que o nome que volta a ser e volta a estar em pauta no Vasco de treinador é o nome de Antônio Oliveira. Eu falei dele na semana passada, eu tinha ouvido até um sim de uma pessoa do Vasco, que o Vasco teria esse interesse também no Antônio, mas tava numa lista, né? Várias, a gente falou do Luiz Castro, do Caixinha, do Antônio Oliveira também, no meio de uma galera. E agora volta a ser a opção, porque está desempregado no mercado, então seria até mais fácil de ter negociação e vai ser mais barato. Então, de fato, o nome volta a ser Antônio Oliveira. O Vasco já está desesperançoso num possível acerto com o Renato, porque o Renato pediu muita grana pelos últimos trabalhos dele, ou pelo último trabalho dele, que foi no Grêmio, nessas últimas 3 temporadas. Então, voltamos a meio que uma estaca zero de treinador. O Vasco precisa resolver isso logo, para até acelerar o planejamento para o ano que vem. A gente, em 2 semanas, já está em 2025, gente. E aí bota 3 semanas e meia, já é Campeonato Carioca, irmão. E a concorrência do mercado já chegou, né? Pois é. Mesmo Outros quem clubes foi até o final da temporada buscando alguma coisa, agora já tá de férias e tá concorrendo com o Vasco no mercado. Pois é, então o Vasco tá buscando de novo. O Vasco tá ficando, de certa forma, para trás em buscar nomes no mercado. Cara, Antônio Oliveira é um cara que já esteve em pauta no Vasco em outros momentos. A gente já debateu isso aqui, inclusive nessa janela, porque apareceu na semana passada e eu falei dele. E volta a ser o plano A. De fato, eu acho que por essa grana o Vasco não vai conseguir fechar com o Renato Gaúcho. Temos um consenso de que nenhum desses nomes cogitados no Vasco convence totalmente uma ala da torcida. Para comigo. Eu não vi ninguém levantar uma campanha pela contratação do Caixinha, nem pela do Pesolano, nem pela do Antônio Oliveira, nem pela do Renato Gaúcho. Talvez o Renato tenha sido a preferência pela experiência, pelo estilo de blindar elenco, de chamar a responsabilidade para si. Se não cabe no orçamento, você parte para um cara mais jovem e mais barato. Tu me pergunta assim, a minha vontade, Gabriel, tu prefere um cara mais jovem, como o Antônio Oliveira, como o Pesolano, até o Caixinha, bem mais inexperiente do que o Renato, ou você prefere o Renato? Eu prefiro apostar no nome mais jovem. Mas nem sempre essa aposta no modelo mais jovem é a mais segura, ainda mais para um time que de repente não vai ter tamanho de investimento como o Vasco da Gama. E o último trabalho do Antônio Oliveira foi aquele do Corinthians, que não... O Antônio Oliveira tem um trabalho bom no Cuiabá. No Cuiabá, aqui no Brasil no Cuiabá. Ele não foi bem, no Corinthians ele não foi bem, mas é um cara de boas ideias no Atlético Paranaense também. Ele surge ali no início, consegue apresentar alguns pontos positivos. A ficha dele é um cara de 42 anos de idade. É bem jovem. Com certeza é um cara moderno, atualizado, mas eu não sei se consegue dar o resultado que o Vasco imagina. Mas aí também, como que eu vou criticar se o Vasco de repente não consegue acessar nomes mais qualificados, ou os mais qualificados não topam vir ao Vasco, ou estão distantes da realidade financeira do clube. Se o Vasco contrata o Renato Gaúcho, vai ter gente dizendo que o Vasco contratou o cara ultrapassado, que não cabe mais no futebol moderno. Se contrata o Antônio Oliveira, vão dizer que é um cara jovem demais, que não tem um grande trabalho realizado, que não tem a casca necessária para assumir o Vasco da Gama. No meio disso tudo está a diretoria. O cenário do Vasco é muito parecido com o do Fluminense, que escolheu o Mano Menezes, ao invés de repente, buscar um nome mais jovem no mercado. É porque nenhum desses nomes transmite a confiança necessária. Nenhum desses nomes é consenso. Veja bem, a gente pode recapitular a lista aqui. Antônio Oliveira, Pesolano, Caixinha. Eu prefiro esses nomes mais jovens. Caixinha ou Renato? Gabriel, prefiro Caixinha. Pesolano ou Renato? Eu prefiro Pesolano. Antônio Oliveira ou Renato? Talvez eu até prefira o Antônio Oliveira. Mas eu entendo quando a diretoria de repente caminha para um nome mais veterano, ainda mais para quem tem um recurso mais escasso. Agora, o Renato, pelo visto, estava muito bem, não está disposto a baixar tanto a pedida para trabalhar no Vasco da Gama. E você tem que caminhar para um nome desse que é uma aposta, digamos assim, entre aspas. Breno, eu posso criticar, eu posso levantar aqui outros nomes, mas eu também não quero avaliar futebol com base numa ilusão. O futebol tem que ser avaliado como ele é. Eu não sou o diretor de esporte do Vasco, eu não sou o presidente, eu não tomo decisão. Então quem eu contrataria é pouquíssimo relevante. Eu dar minha opinião sobre isso é pouco relevante. Eu tenho que analisar o cenário. O cenário é, o Vasco está indo atrás, de repente, do Antônio Oliveira porque cabe no orçamento e
porque é um treinador que em algum momento já demonstrou alguma situação positiva. E aí, irmão, aí já não é mais torcida, já não é mais opinião, agora é torcida. É torcer pra dar certo. É torcer pra encaixar, porque pode encaixar e dar certo. Pois é, cara, o cenário do Vasco tá ficando um pouquinho preocupante, né? Com essa questão de técnico, jogadores o Vasco não tá trazendo nenhum até agora, até porque não tem o técnico, e tem a questão da SAF também, que segue indefinida, a gente vai acompanhar nesse finzinho de ano. Então, Renato Gaúcho não vem pro Vasco, a não ser que haja uma reviravolta, mas o nome da vez passa a ser o Antônio Oliveira. Mas aí eu tenho algumas informações sobre planejamento pra próxima temporada, porque o Felipe Coutinho vai antecipar a pré-temporada, tá? A gente projetou uma situação... a gente fez uma projeção, né, da situação do Felipe Coutinho, se teria isso ou não, porque o Vasco tem que pagar as férias assim como todo mundo. Por exemplo, lá no Fluminense, o pessoal da base vai ter uma seleção da base que vai começar a treinar a partir do dia 2 e o elenco principal só volta no dia 8. O Vasco ainda tá definindo isso aí, mas independente do calendário que vai ser feito na próxima temporada, o Felipe Coutinho volta ainda este ano. Na última semana do ano, depois do Natal, ele vai voltar já à preparação, junto com outros dois nomes, Jair e Paulinho. Então, o Jair e o Paulinho já voltariam, foi quase que uma exigência do Vasco pela recuperação das lesões deles. E o Felipe Coutinho, sabendo disso, pediu também para antecipar a pré-temporada. Então, a informação que a gente tem é que partiu do Felipe Coutinho. Esse desejo de antecipar a pré-temporada, pensando no ano que vem, pensando em ter uma temporada completa, né? O Felipe Coutinho tem 32 anos, estreou em julho com o Vasco. Depois ele acabou passando por uma sequência de lesões musculares. Teve um problema no joelho também, que acabou afastando e tirando um pouco de sequência. Tanto que ele fez 18 jogos de julho pra cá, né, com 3 gols e 1 assistência. Teve, como eu falei, esses problemas musculares que agora a gente espera que sejam resolvidos nessa pré-temporada. Então o Coutinho, junto com o Jair e com o Paulinho, Jair e Paulinho, o Vasco já estava planejando esse retorno antecipado dos dois. Outros jogadores lesionados também, então, por exemplo, o Adson também vai passar por um calendário diferenciado, mas o Felipe Coutinho pediu para voltar antes, para poder ficar 100% ou mais próximo disso, pensando já no início da próxima temporada. Então o Coutinho tá querendo demais, hein, Gabriel? Eu ia fazer essa brincadeira. O ano não foi legal pro Coutinho, mas vamos contextualizar, né? Ele vem de férias do futebol do Catar. Se eu não estiver falando uma grande besteira, e você que acompanhou o Vasco pode me corrigir, ele estava cerca de 1 mês e meio sem atuar. Ou seja, vamos pensar no combo Coutinho 2024. Futebol do Catar, nível de exigência bem mais baixo. Nível de disputa que não tem nem comparação ao que é o futebol brasileiro, até em termos de calendário também. Só para trazer a data correta, né? Ele joga pela última vez em 18 de maio. Aí algumas semanas depois ele é anunciado pelo Vasco, no início de junho. E só joga no Vasco no dia 21 de julho, mais de 2 meses depois. Nesse meio do caminho, não é nem que ele tava treinando, ele entrou de férias, acabou o calendário do Catar. Aí ele vem pro Vasco. Até iniciar o processo de se condicionar e jogar, são 2 meses em que o cara tá parado, sendo que ele já veio de uma temporada num país onde você não tem uma competitividade tão alta. E esse ano ele teve Covid de novo, pô. Até a Covid apareceu. Aí vamos lá, teve Covid, teve uma lesão muscular logo no início que já retira ele de um bom tempo dos gramados. E aí você percebe, na reta final do ano, nos últimos jogos agora, quando o Coutinho tem um pouco mais de sequência, você já percebe um crescimento dele. É só olhar com um pouquinho mais de cuidado os últimos jogos do Vasco, você vai ver o Coutinho dando um ritmo muito melhor ao Vasco da Gama. O jogo contra o Atlético Mineiro é um exemplo, por mais que tenha um contexto de um jogo que, o Atlético estava melancólico, em depressão e etc, mas o Coutinho demonstrou uma clara evolução. Quando ele abre mão de parte das férias, a gente tá brincando aqui, tá querendo demais, mas é legal, né, Breno? Porque, querendo ou não, ele já teve um período ali pra curtir a vida, né? Antes de virar o Vasco da Gama. E ele teria o direito agora de ficar de férias, tá? Mas o cara opta por voltar um pouquinho mais cedo, o que comprova que ele realmente quer ter um 2025 bom pela frente, consistente. Ele não é veterano. Eu não considero um cara de 32 anos veterano. Eu acho que ele é um atleta que ainda tem aí de 2, 3 a 4 temporadas para entregar um futebol em altíssimo nível, ainda mais considerando o nosso nível aqui no futebol brasileiro. Ele estando inteiro fisicamente, o Vasco ganha um jogador que poucos clubes do Brasil têm em termos de qualidade. Agora, tudo isso é na teoria. Na prática, precisa funcionar muito bem para ele atingir o nível de futebol que a gente imagina que ele pode entregar ao Vasco. E antecipar um pouquinho essa volta, né, já antes da virada do ano, iniciar um período de treinamento, de condicionamento, comprova que o cara tá afim de arrebentar em 2025. E tem um ponto também, né, o Brandão, que eu acho importante, é que, beleza, ele conseguiu levar a família pro Catar, mas o cara volta pra cá, tá em casa, ele é daqui, a família é daqui. Tem comparação, irmão, você está no lugar que você
realmente vive é outra história, o lugar de onde você veio. E a gente viu até que ele começou até a fazer investimentos, ele comprou um shopping em Búzios, por exemplo, perto da praia. O cara, então, ele se chegou no Rio de Janeiro. Então eu acho que tem tudo, se ele conseguir de fato, né, focar e ter uma sequência física, principalmente, para o ano ser bom para ele, né? Com certeza, né? Desculpa, cara. O cara comprou um shopping em Búzios, é isso, né? Pai. Não, é outro patamar. Ele recebeu, Brandão, durante... Aqui, irmão, você comprou comprar esse dia, celular Brandão? novo. Durante 3, 4 temporadas. Pra parcelar em 10 vezes. Ele ganhou em petrodólares, ô Rodrigo Brandão. Desculpa, qual foi a pergunta? Sobre o fato dele estar com uma projeção boa pro ano que vem, Rodrigo Brandão. Cara, tem tudo pra dar certo, né, cara? Fazendo uma pré-temporada, começando com os demais jogadores, né? A pré-temporada é de suma importância para o jogador, né, cara? Para as pretensões dele de fazer uma boa temporada pelo clube, a começar pelo Carioca. O cara jogou na Inter, o cara jogou no Barcelona, no Liverpool e uma temporada no Bayern de Munique, né? E uma temporada recebendo os petrodólares. Tu acha que para comprar um shopping bus em reais foi pesado para ele? Não foi, Rodrigo Brandão. Saiu na urina, como diz o ditado. Não diz exatamente isso, né? Mas ele pagou no Pix. Ele pagou no Pix, certamente, esse shopping. Ali na Rua das Pedras. Qualquer dia a gente vai lá trocar uma ideia com o Felipe Coutinho lá na Rua das Pedras. Ali é bom. Então você acredita no ano bom do Felipe Coutinho? Acredito sim, cara. Potencial a gente sabe que ele tem, Eu qualidade gosto dele, técnica, joga muita bola. Mostrou em alguns momentos dessa temporada que pode ser útil e vai ser útil sim, começando a pré-temporada com os demais jogadores desde o início lá, fazendo trabalho. Ele é um jogador capacitado, é um jogador comprometido e fazendo esse trabalho aí de pré-temporada, tenho certeza que ele vai render muito mais do que ele rendeu esse ano de 2024, né? Por tudo que ele passou, né? Chegando aqui no meio das férias, enfim, no meio da temporada, vai render com certeza, vai dar muita alegria ao Vasco ainda, eu acredito. O Brian Perrot, ele é de Friburgo, um abraço pra Friburgo. Um abraço pra Friburgo. Estive lá no fim de semana, sensacional na Nova Friburgo, cara. Bela Adoro cidade. por lá. Muito Tinha bom. tido por lá trabalhando no estádio Eduardo Guinle, né? Na casa do friburguense, o Tava tricolor frio. da Serra. Friozinho de noite, durante o dia normal. Estava um clima normal. Aí ele perguntou se a gente tava com saudade do Jair. O Jair que tá voltando, né? Jogou na reta final da temporada. Então, aí ele vai antecipar também a pré-temporada pro ano que vem. Eu tava com saudade do Jair, cara. Ele é um bom jogador, o Vasco precisa desse tipo de atleta e a gente viu ali também naquela atuação contra o Atlético Mineiro, sempre contextualizando a partida, mas Claro. ele teve um bom papel, né? Aquele meio de campo com o Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Felipe Coutinho atuando um pouquinho mais adiantado. O Jair pode não ser um craque, mas ele é um jogador que tem, experiência em contra-atalho no campo. É um cara que pode ajudar muito o Vasco da Gama. Realmente fez muita falta, né? Tanto o Jair e, assim, pra mim, o que mais me salta aos olhos não é nem o Jair. Paulinho Paula. Esse cara que tem capa... Irmão, assim, eu tô imaginando. Se eu não for pedir demais a Deus, Paulinho Paula e Felipe Coutinho, os dois em grande forma. Irmão, é um encaixe de características, Breno, assim, sensacional. Porque o Coutinho a gente conhece, né? O Coutinho recuperando o melhor futebol a gente conhece. E que na situação do Vasco, né, seria um upgrade nesse Meu time aí, amigo, muito bom, né? E o Paulinho é dinâmica o tempo inteiro. É finalização de fora da área, é construção, é desarme, é circulação pelo campo de jogo. Ele é casa perfeito com o Felipe Coutinho. Meu amigo, eu tô sonhando com isso. Tomara que os dois estejam inteirinhos pra 2025. O Coutinho a gente já conhece, tem só que retomar. Não precisa nem ser a melhor fase da carreira, precisa se aproximar de algo que se assemelha àquele melhor Felipe Coutinho. E o Paulinho, a gente viu em 2023 o quanto ele mudou o patamar do Vasco da Gama naquele Campeonato Brasileiro. O início daquela reação passa pela chegada do Paulinho. É meia, é volante, cai pelos lados do campo. Eu tô sonhando com essa dupla, esses dois jogadores. E aí você tem outras peças já nesse grupo do Vasco, né, Breno? Eu não acho que o Vasco tenha uma espinha dorsal tão forte, um elenco tão forte pro ano que vem, mas boas peças existem. Léo Jardim, um grande goleiro. João Vitor, acho que é um zagueiro que, embalando bem, com uma boa companhia, pode render mais. O Pitão pode recuperar a boa fase. As férias do Piton vão ser boas, porque ele não estava bem fisicamente na reta final do ano. Paulo Henrique é um jogador que subiu muito de nível no Vasco da Gama. No meio de campo tem peças úteis. Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho, podem não ser as peças dos sonhos do torcedor, mas vão ser úteis na composição de elenco ou sendo titulares em algum momento. Aí você vai, Paulinho Paula,
Felipe Coutinho, Adson voltando bem. Pô, o Adson, quando se lesionou, tava voando, tava jogando muita bola. O Verratti, com esse time todo esquisito, ele meteu gol pra caramba. Imagina com um time mais qualificado. E o Payet, hein? E o Payet, eu acho que o Vasco tem que chamar ele pra conversar e tentar abrir esse espaço na folha salarial. Ele tem contrato Agora, até ele tem maio. Contrato. Até maio. Ele tendo contrato, Breno, assim, se o cara não aceitar um acordo, ou se não for a vontade do Vasco, vai até maio. Agora, é difícil, cara, de imaginar. Se ele ficar até maio e render bem, ajudar ele num Campeonato Carioca, no início do ano, o brasileiro começa um pouquinho mais cedo, até legal, mas não, Breno. Acha que já deu? Custa muito dinheiro, a não ser que ele deu. destrua, que ele passe a jogar muita bola, o que eu não acho que vai acontecer, não por falta de qualidade, que a qualidade ele tem de sobra. Mas pela questão física que a gente viu que atrapalhou muito. Olha que ele se dedicou, voltou bem das férias, mas aí tem lesão, aí tem desgaste, o atleta infelizmente não consegue retomar a boa forma.